Ok? Por favor, abra comigo aí Marcos, o Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 4. A partir do verso 35. Vamos fazer a leitura então? Diz assim, Marcos 4:35. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos, Jesus disse, vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas se morrermos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago, aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês ainda estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos fazer uma oração? Senhor, fala conosco nesse dia por meio da Tua palavra. Livra o nosso coração, a nossa mente do medo. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir em frente pela força do Senhor, pela fé, pela graça. A Sua palavra diz que a fé é um dom do Senhor. E nós te pedimos que esse dom caia sobre nós, aumentando a nossa fé, porque nós queremos avançar. O Senhor disse que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós daríamos ordem para que um monte saísse de um lugar e fosse transportado para as águas. Deus, o Senhor é maravilhoso, porque nos deixou algo muito precioso. Obrigado, porque nós sabemos também que não é ter fé na fé, é fé no Senhor. Fé em Deus faz com que a nossa vida seja totalmente transformada e os nossos caminhos sejam mudados. Fala conosco, esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus, amém. Amém? Foi um dia muito tumultuado para Jesus e para os discípulos. Jesus ficou o dia inteiro ensinando. Ele ensinou aquelas várias parábolas em que ele fala sobre a semente, ele fala sobre a parábola da semeadura, a parábola do grão de mostarda. Ele vai falar então, ele vai pregar para as pessoas durante o dia todo. A gente precisa entender uma coisa, quando a gente olha para os evangelhos e olha para Jesus, a gente meio que tem uma noção de que Jesus só ia fazendo milagre onde ele passava, né? Mas não, Jesus gastou muito tempo ensinando as pessoas, porque as pessoas elas viam milagre e no outro dia elas deixavam de acreditar que Jesus era Deus. Isso é incrível. E é por isso que quando pediam para Jesus, faça um milagre para que a gente venha crer, Jesus disse, não vou fazer nenhum milagre para vocês, porque isso não é suficiente. Então a verdade é que se nós olharmos para a nossa vida, nós já vimos Deus fazer muitos milagres, mas mesmo assim nós podemos estar hoje ainda enfraquecidos na fé, com falta de fé no nosso Deus, de que Ele pode fazer muitas coisas, inclusive resolver situações que parecem impossíveis para mim e para você no dia de hoje. Então, depois desse dia muito corrido, o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, eles entraram no barco, foram juntos. O texto diz que havia outros barcos também, outras pessoas quiseram acompanhar. E é bom que a gente diga que eles estão num terreno doméstico, porque eles estão no Mar da Galileia. E eles conhecem muito bem aquele lugar. Pedro, André, Tiago, João trabalhavam ali. Eles eram pescadores e trabalhavam no Mar da Galileia. O Mar da Galileia era um mar de água doce, na verdade um grande rio, 14 quilômetros, né, por aqui e 21 quilômetros assim. Então era um lugar que eles conheciam bem, era um grande lago que era chamado de mar, porque ele dividia países, né?
Num lado tinha o Monte Hermon, que era um monte que ficava praticamente todo ano, o pico desse monte com neve, e muitas vezes acontecia de haver tempestades, justamente porque descia-se desse monte, né, neve, juntamente com essa neve se formavam ventos, e aí então havia certas tempestades ali dentro do Mar da Galileia. Pois bem, o mar, ele era tido pelos judeus como algo desafiador. Desafiador, e tanto é que a cultura que eles viviam na época, eles são judeus, mas a gente lembra que eles estão cercados porque eles são servos do Império Romano, né? É bom lembrar que o próprio Jesus, como judeu, estava debaixo do Império Romano e pagou imposto, né? Ele falou para Pedro pescar uma moeda, pegou, Pedro perguntou, e aí, Senhor? Jesus disse, dá para César o que é de César. Jesus pagou o imposto para César. Então, veja bem, a cultura greco-romana, inclusive, eles tinham deuses que eles acreditavam que guiavam o mar, e eles adoravam esses deuses, né, justamente para que o mar não os destruísse. Por exemplo, os gregos adoravam um deus chamado Poseidon. Não sei se você já ouviu falar. Eu lembro muito do Poseidon, porque eu gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco. Aí lá tinha, né, os guerreiros ao qual eles lutavam contra. Então, Poseidon, por exemplo, era uma entidade que as pessoas acreditavam muito e recorriam até ele quando elas iam enfrentar o mar. Então, o texto diz que Jesus mandou eles entrarem naquele barco e disse, vamos para o outro lado. Eles iam fazer a travessia de um lado para o outro. Aqui, eu quero já de antemão dizer que a mensagem é sobre o medo, certo? Sobre medo. E a gente vê medo nos discípulos. Só que o medo é uma coisa um pouco diferente do que às vezes a gente leva para a nossa vida. Porque a palavra de Deus é bem clara em dizer, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que Deus não nos deu um espírito de medo. Quando Jesus vai tratar o medo, e eu vou mostrar para você aqui logo em seguida, ele não trata o medo dos discípulos como um sentimento que os paralisava. Ele trata o medo como um espírito que os paralisava. Então, o que acontece? Existem, né, situações que a gente passa, emoções como apreensão, aflição, né, um toque de ansiedade. Mas o medo paralisante, ele é um espírito que tenta o quê? Paralisar a nossa vida para que a gente não consiga caminhar, não consiga dar passos de fé. Então, hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando que nós temos então que curar alguns traumas para a gente conseguir avançar algumas coisas. Eu quero dizer então que vencer o medo, né, pela fé em Cristo Jesus é a única alternativa para que haja esse destravar dessa paralisia do medo, porque o medo é um espírito e não tem como ser tratado de forma psicológica. Eu não estou dizendo que não existam transtornos que levem pessoas a sentir medo, pânico ou coisas nesse sentido, mas estou dizendo que o medo em si, ele é um espírito que paralisa o ser humano. E você vai ver em toda a Escritura pessoas que param no meio do caminho porque ficam com medo, porque deixam de ter fé. Então a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que o medo é o contrário da fé. No livro de Jó você vai encontrar exatamente isso sendo dito lá, que o medo ele é o oposto da fé. Então, se tem alguma coisa que é o contrário da fé, não é outro tipo de coisa, é literalmente o medo. Então, pois bem, o Senhor Jesus, ele manda os discípulos atravessarem para o outro lado, e o texto diz que do nada, então, surge um vendaval muito forte, e aquelas ondas começam a se lançar sobre o barco. Eles estão numa trajetória comum, como eu disse, num lugar doméstico, eles conheciam o mar, onde eles estavam, o Mar da Galileia, eles estavam atravessando, e até então estava tudo bem, e do nada surge, então, um problema, um grande problema. E esse problema, ele não é contornado pela habilidade dos pescadores que estavam ali,
o barco também não tem a capacidade, a força suficiente para se manter de pé, o barco está quase, né, afundando. Então, um problema acontece do nada, certo? Sem acaso nenhum. Aqui a gente aprende uma lição muito poderosa. Jesus, ele pode nos mandar ir para um lugar e você está obedecendo ele, está no centro da vontade dele e do nada um problema pode acontecer. E às vezes quando isso começa a acontecer, a gente começa a se questionar. Senhor, mas eu estou indo na direção que o Senhor mandou. Por que acontece esse problema então comigo? O Senhor foi quem me mandou entrar no barco e me mandou atravessar para o outro lado. E o Senhor Jesus está dormindo ali, né? E está uma tempestade enorme. Então, além de estar acontecendo uma coisa que eles estão fazendo porque Jesus mandou, que é atravessar, Jesus parece estar indiferente ao problema que eles estão vivendo, porque ele está dormindo. E aquela situação, então, ela parece muito complexa e parece ser um motivo para nós levantarmos um questionamento sobre a presença de Deus na nossa vida. E aí? Será que Deus está conosco quando a gente não consegue o ouvir? Porque, às vezes, o silêncio de Deus, ele grita mais alto do que muitas outras coisas barulhentas que existem nessa vida. Então, sim, você pode estar fazendo tudo certo e problemas podem começar a acontecer. Agora, ninguém disse que esses problemas vão nos matar a mim ou a vocês. Porque se Jesus está conosco, nós vamos até o final. É interessante, porque nós temos duas passagens sobre essa questão do mar. Tem aquela que Jesus também mandou os discípulos atravessar o mar e ele vem sobre as águas. Você lembra? E Jesus vai vindo sobre as águas e aí Pedro diz, eles ficam apavorados, né? E Jesus diz, sou eu, não tenham medo. Por que vocês estão aí apavorados? E aí Pedro diz, Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. E aí Pedro, então, começa a caminhar sobre as águas e chega um momento que ele olha para a tempestade e tudo mais e começa a afundar. Jesus pega na mão dele e diz, ô homem de pequena fé. Tem um contraste, né? Porque nessa história aqui, a gente vai ver que Jesus, ele vai ir no problema. Nesse outro caso que eu estou dizendo, Jesus ele vai tratar o problema dentro de Pedro. O problema do apavoramento dele, ele começa a afogar, né? O Senhor Jesus, então, primeiro ele vai tratar Pedro e depois ele vai parar as circunstâncias. Aqui, primeiro, né, ele vai estar fazendo diferente. Ele vai se levantar para mexer com a circunstância. Então, por favor, entendam uma coisa. Deus sempre costuma agir no último momento. Por que a gente pode falar isso de forma categórica? Porque nós somos ansiosos, não adianta. Quanto mais o tempo passa, mais o ser humano, de forma geral, fica ansioso. Deus, ele age na última hora. Então, lembrando-se disso, a gente pode entender que, mesmo que as coisas estejam dando errado, Jesus ainda está naquele barco e ele ainda não se levantou e os discípulos, eles começaram a pensar que eles iam morrer. Mas eles não iriam morrer. Eles precisavam acreditar em Jesus até o último minuto. E eu preciso dizer isso para você. É até o último minuto. Então, o grande ponto é, não se deixe dominar por nada que te tire da posição, certo? Por parecer que chegou ao final. Porque vai ter momentos que vai parecer que chegou o final e que você simplesmente tem que mudar a sua posição, porque Deus não vai fazer nada. Então, por favor, escute o que eu estou te dizendo. Foi Deus quem te mandou sair de um lado e ir para o outro. E se Ele mandou você fazer isso, Ele vai cuidar de você até o final. E se Ele vai cuidar de você até o final, por favor, lute contra si mesmo para você não mudar de posição no último momento. A Bíblia diz assim em Jó, capítulo 7, no verso 14, que as coisas, elas podem parecer que estão morrendo, mas até um galho que é cortado de uma árvore, ao cheiro das águas, por estar perto das águas, ela volta a ter vida. Então, Deus muitas vezes vai nos permitir chegar muito perto, né, da derrota, do caos,
de algo muito difícil, mas a gente tem que continuar acreditando. E Jesus, então, ele está dormindo. A Bíblia diz que ele está dormindo num travesseiro, né? Você já parou para se perguntar como era um travesseiro nos dias de Jesus? Isso é interessante. As pessoas ricas nessa época, elas tinham travesseiros que eram de panos muito nobres, né, de tecidos muito nobres, e eles enrolavam, certo, esses panos e usavam como travesseiro. Então, como a gente pega um pano aqui e vai enrolando ele, só que as pessoas mais ricas tinham panos de muita qualidade, dessa forma, então, era o travesseiro. Quando diz que Jesus está dormindo no travesseiro, provavelmente ele está dormindo naquilo que existiam dentro dos barcos de pesca, que eles costumavam levar sacos de areia. Esses sacos de areia eram até usados depois para jogarem, para de alguma forma ancorarem o barco. Então, provavelmente Jesus estava dormindo com a cabeça num saco de areia e ele estava na proa, ele estava na frente, né, do barco. Então, a Bíblia diz que se levantou esse forte vendaval. Provavelmente Jesus já tinha recebido algum nível de água no corpo, já tinha, né, a água já tinha de alguma forma pulado sobre ele, mas até então ele está dormindo, certo? E a gente então precisa entender uma coisa: se algo não está apavorando Deus, a gente não precisa se apavorar também. Não precisamos. Deus é o nosso Senhor, nós podemos acreditar nele. Ele está na frente. Então, se Deus não fez nada, não force as coisas para acontecer. Porque o maior problema nosso é esse. É que a gente espera, a gente está fazendo o que é certo, está na vontade de Deus, está obedecendo a palavra, está honrando a Deus em tudo que a gente faz, procurando a santificação, o progresso na nossa vida, mas aí chega no final, a gente diz: eu me esforcei demais, eu já fiz muita coisa, Deus não está fazendo nada, eu já fiz muito, já orei muito, já esperei muitos anos. Aí no final a gente diz: eu vou dar uma forçada, vou ter que ir para esse lado aqui, que eu não aguento mais ficar sem resultado, não. E aí é nessa hora que a gente então perde tudo aquilo que nós iríamos receber, porque viria da mão de Deus, viria como fruto da nossa persistência. Como diz em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 58, que nós não devemos, certo, desesperançar, nós devemos crer e continuar, porque Deus há de recompensar a obra das mãos de cada um. A Bíblia diz: não se cansem de fazer o bem, porque o Senhor há de vos recompensar. Está escrito em Gálatas 6, no versículo 9. Então, acredite nisso. Então, o medo é um sentimento comum desde que o mundo existe. O medo está presente. Adão, quando ele peca, ele sente medo. E ele, juntamente com Eva, não é? Você vê o medo também em Apocalipse. Apocalipse 21, no último texto da Bíblia, as pessoas que não creram em Cristo, quando vão ser julgadas por ele, elas estão apavoradas. Então, o medo, ele é, certo, um espírito que anda por todos os lados, né? Como está escrito em Jó. Quando Satanás aparece diante de Deus, o próprio Deus perguntou onde você estava. Satanás diz: por rodear toda a terra. Satanás e os seus demônios, então, eles trabalham para que o nosso coração fique apavorado e a gente, então, não consiga esperar até o final. E a gente costuma empurrar no finalzinho com as nossas próprias mãos. E o grande problema é esse: quando a gente coloca a nossa mão aonde Deus está com a dele, as coisas costumam degringolar, costumam sair do negócio. Por quê? Se a gente está fazendo o que ele fez, então, deixa ele resolver o negócio, não é? Então, os discípulos, eles poderiam, ou eles deveriam mudar a forma como eles abordaram Jesus ali. Porque quando já estava bem difícil a situação, eles acordam Jesus com um grito: e aí, o senhor não se importa que a gente vai morrer, não? Eles deveriam mudar a forma como eles falaram com Jesus ali. Eles deveriam dizer: Senhor Jesus, o Senhor está vendo o que está acontecendo. Se eles tiverem com medo, dai-nos fé para acreditar que o Senhor está conosco. Ou, Senhor Jesus, as coisas não estão indo bem nesse momento. Mas não, o que eles fazem com Jesus é uma palavra já de questionamento, como se Jesus não tivesse poder para resolver aquilo. Não te importa que morramos? O Senhor Jesus se levanta e o texto diz que ele dá ordem para que a tempestade, certo, e também o mar se acalme. E a palavra que é usada ali
no grego, que o Novo Testamento é escrito no grego, é a mesma palavra que é usada quando Jesus expulsa demônios. Quando ele expulsa demônios, ali é a mesma palavra usada. Então, quando eles veem Jesus dando ordem para o mar e para a tempestade, eles estão vendo que eles estão falando com o mesmo Jesus que expulsa demônios. Não tinha ninguém que expulsava demônios, a não ser Deus. E é Jesus Cristo, Deus encarnado. Então, eles estão diante desse Deus encarnado, em qual eles viram o Senhor se manifestar de uma forma muito clara. Então, a pergunta que fica é, por que Deus permite essas tempestades? Para que mexer tanto com a gente? Será que as coisas não poderiam ser mais leves, mais caso que Deus gosta de adrenalina? Ele gosta de botar a gente numa montanha-russa? Não é isso. A grande questão é que as tempestades, elas vêm como uma prova de Deus, para que essa prova de Deus possa nos levar a ter um coração preparado para receber a providência de Deus, que no caso é a bênção, a resposta. Deus nos coloca em tempestades para amoldar o nosso caráter. É como diz Romanos 8, 28. Preste bem atenção nesse verso que é muito conhecido. Às vezes a gente só lê a parte A, mas lá está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, aí continua, daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados por Deus. É por isso que nós nós sempre voltamos para a palavra do Senhor, recorremos ao Senhor. Então nós somos chamados por Ele. Não fique com essa dúvida. Será que Deus me chamou ou não? Ele te chamou, certo? O seu desejo de estar na igreja, ouvir louvores, pregação, não é de você mesmo. Deus é que coloca isso dentro do nosso coração. Então, o que acontece é que o texto diz que o Senhor, Ele abençoa, Ele faz tudo cooperar para o bem de quem ama Ele. E quem ama o Senhor faz o quê? Quem ama ao Senhor o obedece. E quem obedece ao Senhor é transformado para se parecer mais com Jesus, na sua forma de ser, como Jesus é. A gente vê isso, por exemplo, a gente pode olhar claramente ali na lista que Paulo fez dos frutos do fruto do Espírito, no capítulo 5 de Gálatas, quando ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor. E se a gente for lá em João, João vai dizer o quê? Deus é amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Está escrito dessa forma. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, obedecendo a palavra dele, sabendo que nós estamos perto dele, porque ele que nos chamou para fazer essa travessia, entenda essa travessia como a vida, ele que nos chamou para essa travessia. Então, nós temos a certeza absoluta de que Deus é muito maravilhoso quando Ele permite tempestades, porque essas tempestades vêm, e quando a gente passa por elas, o Senhor quebranta o nosso coração, nós nos tornamos pessoas que conseguem amar mais, ter mais paciência, julgar menos, ter mais misericórdia dos outros, certo? Nos tornarmos mais bondosos, mais compassivos, mais pacientes. Isso já aconteceu com você? Para pensar, tem momentos da nossa vida que a gente está muito focado em fazer tanta coisa, e a gente esquece que, às vezes, quando a gente passa por um problema, a gente percebe que essas coisas que a gente está tão focado, elas são tão insignificantes. Eu vi essa semana um pastor, ele estava reagindo a outro vídeo. E esse pastor é um pastor aqui do Brasil, ele vai para os Estados Unidos fazer doutorado em teologia. Ele ganhou uma bolsa e vai para lá. E o que acontece? E ele estava empolgado com isso, fala nos vídeos e tudo mais. E ele estava reagindo ao vídeo, é um vídeo que ele reage na hora, que mandam para ele e tal. E era um pastor que estava pregando, e esse pastor diz que ele morava nos Estados Unidos com a família dele, ele era doutorando em teologia também, e que ele passou por uma perca enorme num acidente de carro, ele perdeu os 2 filhos, e a mulher dele ficou em estado vegetativo. E esse pastor pregando, então, ele vai e diz, para mim, quando aconteceu tudo isso na minha vida, diplomas caíram, doutorando, todos os cursos que eu fiz, as amizades, a influência que eu tinha no meio acadêmico, tudo isso foi ruindo.
porque diante de uma coisa assim tão preciosa, que é você passar, né, da vida para a morte, ou você ter a experiência de ter uma pessoa tão próxima de você que passa da vida para a morte, é uma coisa que faz a gente ser desconstruído por dentro e perceber que às vezes os nossos valores eles estão muito, muito superficiais. Então, Deus permite tempestades por causa disso, para que o nosso coração não se prenda a coisas superficiais. Porque o mundo é superficial. Os nossos olhos estão sempre tentando nos guiar para coisas superficiais. Mas Deus está sempre, então, colocando tempestades. Não para testar a nossa adrenalina, mas sempre para nos manter com os pés no chão, com o coração diante dele, com a mente cheia da palavra. Nunca se esqueça disso. Então, o Deus Todo-Poderoso que nós servimos é um Deus que nós podemos confiar, porque foi Ele que nos mandou atravessar, Ele está conosco, Ele vai dar ordem para que os ventos parem, para que o mar se acalme, porque Ele é soberano e a sua palavra é absoluta. Então nós podemos ter essa convicção muito clara. Para a gente chegar aqui na reta final, participar da ceia, eu queria deixar algumas aplicações, então, para nós levarmos para a nossa vida, para a nossa prática de vida diária. A primeira é, reconheça que Cristo, Ele está no barco. Cristo está no barco. E a presença de Jesus é mais poderosa que a força da tempestade. Muitas vezes vai parecer que Jesus está sendo indiferente com a sua dor ou com a dor de pessoas que você gosta. Tá? Muitas vezes o cenário que você vai lidar é esse. É como se você estivesse vendo Deus, porque você vê que Ele é poderoso, você vê Deus fazendo alguma coisa na vida de alguém, você vê que Ele é poderoso, mas parece que você olha para Ele e Ele está sendo indiferente contigo. Era Jesus dormindo ali, dentro do barco. Mas Ele está lá. Então o que tem que ser enfatizado é que a presença dEle continua conosco. Ele não está sendo indiferente. Ele está esperando que você continue crendo, porque Ele vai dar ordem para que assim a tempestade acabe no momento certo em que o nosso coração estiver na posição certa. Porque nós, por mais bondosos que nós tentamos ser, nós não conseguimos chegar, certo, a ter um coração na posição que Cristo quer. É por isso que Jesus teve que vir, porque ninguém conseguiu cumprir a lei, que são os 10 mandamentos. Então, a única possibilidade que existe de nós chegarmos próximos a isso que Deus quer, como eu citei, o fruto do Espírito e essas práticas todas, é aceitando essas tempestades que Deus coloca, porque Ele sabe a forma certinha de colocar o nosso coração no devido lugar, para que a gente receba a providência, que no caso é a bênção. Então a primeira coisa, reconheça que Jesus está no barco. Não fique pensando que Ele está sendo indiferente, porque Ele não está. A segunda coisa, eu já disse, repetindo, troque a pergunta. Em vez de você fazer uma oração que é, o Senhor não está se importando comigo, ó Deus, diga para o Senhor, Senhor, eu confio em Ti. A situação está séria, mas eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor prometeu que estaria comigo por todos os dias, até a consumação do século. Até acabar tudo, o Senhor vai estar comigo. Então, mude a forma de orar. Isso é fundamental. Terceira coisa, lembra da autoridade de Jesus. Jesus é aquele que faz milagres, expulsa demônios, tem poder sobre a natureza, é aquele que disse que veio para nos religar novamente aos céus, a Deus. E Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, lembre-se que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem autoridade soberana sobre o mundo terreno e sobre o mundo espiritual. Então, no que quer que haja de oração da nossa parte, seja sobre coisas que estão na terra, ou seja sobre coisas espirituais, Jesus Cristo, na sua soberania, na sua autoridade, Ele tem poder para mexer em tudo e fazer tudo o que há de melhor para que nós possamos continuar seguindo Ele. Jesus, Ele quer nos abençoar, sabe? A gente precisa deixar Ele fazer isso e parar de se intrometer tanto, perder a fé. Por último, exercite a fé, porque a fé
se ela não for exercitada, ela é como um músculo. Ela vai começar a atrofiar, certo? E não importa, escute isso, não importa o nível de fé que você tenha chegado um dia. Pode ter sido o auge extremo. Fé não é uma coisa que fica guardada e que a gente pode reutilizá-la, né, para que a gente possa alcançar a Deus. Eu quero dar um exemplo muito clássico. O maior, ou o pioneiro, e que foi o maior também, televangelista do mundo, ele foi um americano. Eu esqueci o nome dele agora, mas não é o Kennedy Reagan. É outro. É o Jim Swaggart. Jim Swaggart foi um homem que foi o primeiro pastor que foi um televangelista que tinha programas na televisão. Ele enchia estádios, as pessoas iam para ouvir a palavra, a pregação, os louvores. Existiam curas, as pessoas oravam, existiam muitas curas e muitas coisas aconteciam. Então, o Jim Swaggart, ele começou a ter um ministério grandioso em número de fiéis, em número de influência, em número de poder também, diante da política, em número de dinheiro, de tudo isso. Então, acontece que numa certa época, o Jim Swaggart, ele viajava muito para pregar, ele tinha o seu avião particular. Ele começou, então, a chamar algumas mulheres para fazer massagem nele. Como ele pregava muito tempo, ele queria receber massagem nos pés e por aí vai. Resumindo a história, o Jim Swaggart, ele fez muita coisa boa, mas acontece que ele caiu. Ele caiu com várias mulheres, traiu a mulher dele, com várias outras, nessa época que ele estava no auge do ministério dele, né, com fé, falando de Deus, pessoas se convertiam. Foi nesse momento que ele Que ele deixou de vigiar. Por quê? Parecia que estava tudo ganho. Deus está com ele toda hora. Aonde ele vai é bênção, aonde ele vai, ele prega, ele é um homem muito eloquente, ele conhece as escrituras, e é isso que ele vai fazendo, mas ele vai caindo pecado atrás de pecado, né? E chega um dia que ele tem um pastor, né, do ministério dele, que era o pastor vice dele, também estava caindo uma série de adultérios, e ele foi lá e denunciou, né, publicamente o pastor, que era o pastor vice dele, né? A gente não sabe exatamente por quê, mas por fim, esse vice-pastor, então, que foi totalmente humilhado, teve que largar o ministério por causa disso, ele contratou pessoas para seguir o Jim Swaggart, onde ele ia, e conseguiu tirar várias fotos, fazer filmagens do Jim Swaggart com outras mulheres. E tudo isso foi para a mídia, né? Porque ele era muito famoso, foi para a mídia, nos Estados Unidos, na década de 80. Do fim da década de 70 para 80. E isso foi para a mídia e tal, um ministério muito grande, um monte de gente decepcionada. Você já imaginou? O ministério dele, ele tinha milhões e milhões de pessoas que acompanhavam ele todos os dias na televisão, a pregação e tudo isso. Então foi um grande escândalo. E acontece então que ele foi para a televisão um dia no ar, no programa dele, e chorando copiosamente, ele pede perdão a Deus e pede perdão para todas as pessoas que estavam ali. E ele diz isso, que a fé, ela não é uma coisa que a gente pode guardar e usar na hora que a gente quer. Se a fé não for praticada todos os dias, as pessoas vão cair no pecado, sabe? Pode ser qualquer tipo de pecado. Cada um tem algum calcanhar de Aquiles aí que uma hora ou outra pode tentar fluir para te botar num caminho que não é o certo. Então, a fé é como um músculo, precisa ser exercitado para que ela continue crescendo e para que então a gente continue se desenvolvendo na oração, na palavra e na obediência. Então, eu encerro aqui para a gente fazer a oração dizendo: nós precisamos agir com fé. Você vai dizer: pastor, como é isso? A fé não é um tipo de força motivacional que você consegue arrancar dentro de você. Não é. A fé é um dom de Deus, que a gente ora,
pede ao Senhor, e quando a gente está diante de um obstáculo de fé, a gente age, mesmo sentindo medo, porque nós não vamos ser paralisados por esse espírito de medo, que lança muitas setas na nossa mente e no nosso coração, como Paulo diz em Efésios, no capítulo 6. Então, leia a palavra de Deus. Eu repito o que eu disse aqui quarta-feira. É impossível nós ficarmos de pé na fé se nós tivermos mais tempo de Instagram do que tempo de leitura de Bíblia no dia. Não dá. Eu falei aqui para as pessoas. A Bíblia diz, João foi claro, no mundo só tem cobiça dos olhos, cobiça da carne e a ostentação de bens. Se você passa pelo menos aí 3 horas, só o quê? Olhando coisas, a cobiça dos olhos, né? Tá vendo ali as pessoas, quer ser igual a alguém, quer chegar onde alguém chegou. A cobiça da carne, certo? Que é o desejo, né, de ser alguém. Ou a cobiça de bens, a ostentação de bens, que é o que as pessoas mais, né, gostam de ver, a forma luxuosa como muitas pessoas vivem. Se você viver só disso, você vai cair, não tem como. E eu disse, não é maldição, é simples. Paulo foi simples em falar, o que você alimentar é o que vai ganhar. Se você alimentar a sua carne, que é com essas coisas, você vai cair. Se você alimentar o seu espírito, você vai ficar de pé e vai conseguir agir pela fé nesses momentos que você mais precisar. Então, eu te aconselho de forma muito veemente, por favor, comece a ler as Escrituras, tá? E existem vários métodos hoje em dia para você ler as Escrituras. Gente, pelo amor de Deus, hoje em dia não tem nem como a pessoa falar que não compreende a palavra de Deus. Se você está lendo um texto e você não entende, você pode jogar até no chat GPT, que o chat GPT mostra para você o significado. E você entende, então, pelo menos o que o texto está dizendo. Talvez espiritualmente aquilo ali não vai representar nada, que aquilo ali pode estar sendo uma mera curiosidade mental, né? Mas não dá mais para a gente usar essa desculpa. A gente precisa se voltar para o crescimento espiritual, para que a gente tenha fé para o quê? Romper o medo e a nossa vida se desenvolver. Então eu tenho certeza que todos nós estamos num nível e a gente quer passar para outro nível que seja maior. Para isso acontecer é usar a fé e não o medo. Então é isso que está diante de nós hoje. Fé e medo. Se você quer passar para o próximo nível, se alimente da palavra, se alimente da oração e vai para o próximo nível. E avança, e chega de ficar se torturando como se você não fosse conseguir nada. Deus está com você. Agora, se você alimentar o medo, você vai sempre ficar nessas mesmas coisas, nesse mesmo ciclo vicioso. Mas Deus vai ajudar cada um de nós e a gente vai conseguir superar pela fé. Amém? Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração sobre isso? Vamos orar? E a oração é: Senhor, me dá fé. Me dá fé para passar por essas tempestades, me dá fé para acreditar que o Senhor está no barco, porque o Senhor é maior do que tudo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos nessa noite e pedimos a Ti, nos dê fé. Aumenta a nossa fé. Nós sabemos que o Senhor quer que nós atravessemos de um lado para o outro. Isso fala-se de um próximo nível na nossa vida. E esse próximo nível pode ser um próximo nível espiritual, pode ser um próximo nível emocional, pode ser um próximo nível, Senhor Deus, familiar, pode ser um próximo nível profissional, pode ser um próximo nível financeiro, pode ser um próximo nível social. O Senhor é Deus e sabe o que nós estamos vivendo agora e sabe as coisas que nós precisamos aprender. Senhor Jesus,